Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Eduardo e sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. O tema que nós vamos abordar hoje é o conceito filosófico de liberdade. Lembrando que como é uma videoaula, vocês podem sempre estar voltando o vídeo quando não conseguir entender alguma coisa que foi dita. Vocês podem também estar sempre pesquisando no Google, caso tenha alguma palavra ou termo que não tenham compreendido, ou até mesmo estarem me chamando no particular, no privado, para tirar qualquer dúvida. Então, se acomodem em suas casas e boa aula a todos. Vamos iniciar nossa aula com Liberdade por Sartre. Para Jean-Paul Sartre, a liberdade é a condição ontológica do ser humano. O homem é, antes de tudo, livre. O homem é livre mesmo de uma essência particular, como não o são os objetos do mundo, as coisas. Livre a um ponto tal que pode ser considerado a brecha por onde o nada encontra seu espaço na ontologia. O homem é nada antes de definir-se como algo, e é absolutamente livre para definir-se, engajar-se, encerrar-se, esgotar a si mesmo. O tema da liberdade é o núcleo central do pensamento do filósofo francês e resume toda a sua doutrina. Sua tese é: a liberdade é absoluta ou não existe. Sartre recusa todo determinismo e mesmo qualquer forma de condicionamento. Assim, ele recusa Deus e inverte a tese de Lutero. Para este, a liberdade não existe, justamente porque Deus tudo sabe e tudo prevê. Mas como para Sartre Deus não existe, a liberdade é absoluta. E recusa também o determinismo materialista. Se tudo se reduzisse à matéria, não haveria consciência e não haveria liberdade. Qual é então o fundamento de liberdade? É o nada, o indeterminismo absoluto. Agora entende-se melhor a má-fé. A tendência a ser termina sendo a negação da liberdade. Se o fundamento da consciência é o nada, nenhum ser consegue ser princípio de explicação do comportamento humano. Não há nenhum tipo de essência divina, biológica, psicológica ou social, que anteceda e possa justificar o ato livre. É o próprio ato que tudo justifica. Por exemplo, de certo modo, eu escolho inclusive o meu nascimento. Por quê? Se eu me explicasse a partir de meu nascimento, de uma certa constituição psicossomática, eu seria apenas uma sucessão de objetos. Mas o homem não é o objeto, ele é sujeito. Isso significa que, aqui e agora, a cada instante, é a minha consciência que está escolhendo para mim aquilo que meu nascimento foi. O modo como sou, meu nascimento, é eternamente mediado pela consciência, ou seja, pelo nada. A falsificação da liberdade, ou a má-fé, reside precisamente na invenção dos determinismos de toda espécie que põe no lugar do nada o ser. A liberdade humana revela-se na angústia. O homem angustia-se diante de sua condenação à liberdade. O homem só não é livre para não ser livre. Esta está condenado a fazer escolhas. E a responsabilidade de suas escolhas é tão opressiva que surge escapatórias através das atitudes e paradigmas de má-fé, onde o homem aliena-se de sua própria liberdade, mentindo para si mesmo através de condutas e ideologias que o isentam de responsabilidade sobre as próprias decisões. Segundo Sartre, o homem é condenado a ser livre.
Agora vamos falar sobre o determinismo. O determinismo defende que o comportamento humano é determinado por uma série de causas, de modo que não somos capazes de escolher uma ação diferente daquela que de fato escolhemos. O determinismo também acredita que, por sermos determinados, não somos responsáveis moralmente por aquilo que fazemos. O empirismo de Thomas Hobbes tem sua premissa em um determinismo mecanista, que reage à dinâmica do universo, e nessa perspectiva, existir equivale a um corpo em movimento. As razões do movimento são sempre as ações de corpos exteriores, causas mecânicas, e sendo assim, na hipótese de ausência de estímulos externos, haveria a imobilidade perpétua. Entretanto, iniciado o movimento provocado por objeto exterior, a propensão é de que o movimento se prolongue indefinidamente até que algum obstáculo provoque sua cessão. A explicação torna-se mais compreensível se tomarmos o ser humano como referência. Os movimentos produzidos no corpo humano por objetos externos são necessariamente recepcionados por nossos sentidos. É pelo tato, pelo paladar, pelo olfato, pela visão e pela audição que recebemos as coisas do mundo exterior. Nossas sensações, então, são consequência da atuação de outros corpos sobre nossos sentidos. Sejam as sensações produzidas pela textura de um objeto que tocamos, por uma cena que vemos, por um odor que captamos, por um alimento que ingerimos ou por um som que chega à nossa audição. Os movimentos voluntários também são causados por objetos externos, a saber, o apetite e a aversão. Os seres humanos movem-se ao encontro daquilo que lhes provoca desejo ou, em sentido inverso, distanciam-se das coisas que lhe causam aversão. Não há, portanto, ação humana que não seja orientada pela procura do prazer e pelo afastamento da dor. E disso se extrai uma importante conclusão. Para o homem em condição de natureza, o bem é identificado ao prazeroso e o mal é o associado ao que produz repulsa. Os seres humanos, em seu estado natural, desconhecem bem e mal como valores morais, universais, ou seja, não há noções como justo e injusto que prescrevam seus comportamentos. Ao contrário, eles agem unicamente em direção ao que se apresenta como prazeroso ou evitando o desprazer, inexistindo um bem supremo que coloque um termo final à sua busca. Em outras palavras, o movimento humano é permanente, extinguindo-se somente com o fim da vida. E assim sendo, o que se pode chamar de felicidade consiste em um percurso incessante do desejo, que jamais é satisfeito de modo definitivo. A liberdade dialética, por Karl Marx. Marx, influenciado por Hegel nos manuscritos econômico-filosóficos e em A Ideologia Alemã, entende a liberdade humana como a constante criação prática pelos indivíduos de circunstâncias objetivas nas quais despontam suas faculdades, sentidos e aptidões, que podem ser artísticas, sensórias e teóricas. Ele assim critica as concepções metafísicas da liberdade. Para ele, não há liberdade sem o mundo material no qual os indivíduos manifestam na prática sua liberdade
junto com outras pessoas, em que transformam suas circunstâncias objetivas de modo a criar um mundo objetivo de suas faculdades, sentidos e aptidões. Ou seja, a liberdade humana só pode ser encontrada de fato pelos indivíduos na produção prática de suas próprias condições materiais de existência. Desse modo, se os indivíduos são privados de suas próprias condições materiais e de existência, isso é, de suas condições objetivas de existência, são propriedade privada de outra pessoa, portanto. Não há verdadeira liberdade e a sociedade se divide em proletários e capitalistas. Sob a dominação do capital, a manifestação prática da vida humana, a atividade produtiva, se torna coerção, trabalho assalariado. As faculdades, habilidades e aptidões humanas se tornam mercadoria, força de trabalho, que é vendida no mercado de trabalho, e a vida humana se reduz à mera sobrevivência. Marx diz que as várias liberdades parciais que existem no capitalismo, por exemplo, a liberdade econômica de compra e venda mercadoriais, a liberdade de expressão ou a liberdade política, seria de decidir quem governa, pressupõe que a separação dos homens com relação às suas condições de existência seja mantida, pois caso essa separação seja atacada pelos homens em busca de sua liberdade material fundamental, toda essa liberdade parcial são suspensas, no caso de uma ditadura, para restabelecer o capitalismo. Mas, se a luta dos indivíduos privados de suas condições de existência, no caso aqui os proletariados, tiver êxito, e se eles conseguirem abolir a propriedade privada dessas condições, seria instaurado o comunismo, que ele entende como associação livre dos produtores. Segundo o conceito da dialética, podemos compreender que a questão de liberdade está totalmente relacionada à condição em que o indivíduo se encontra, o local onde ele nasceu, a classe social e muitos outros fatores. Vamos dar um exemplo aqui. Um indivíduo que nasceu no Oriente Médio, a condição de liberdade dele é totalmente diferente de uma pessoa que nasceu aqui no Brasil. Outro caso, pode-se dizer, a questão de liberdade que existe entre um homem branco de classe média ou até mesmo de classe alta, em comparação com um homem negro que pertence a uma classe social mais baixa, que mora nas favelas e que tem condições financeiras muito inferiores à dessa pessoa. Então, o conceito de liberdade ele varia muito também da condição em que essa pessoa se encontra. É isso aí, pessoal. Espero que todos tenham compreendido um pouco da nossa aula. E lembrando que, caso tenham alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Uma boa semana a todos, um grande abraço. Até mais.